Episódio 63, como construir um mindset abundante. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ocupa o Teu Lugar. Se o David vir que eu estou a gravar o podcast com este microfone, ele vai ficar um bocado chateado. Mas é porque eu tenho estado a perceber-me quanto mais técnico e difícil e exigente for o meu setup, menos eu faço. E portanto, neste momento, eu só quero que este episódio vá para o mundo. Se me estás a ouvir, vai para o YouTube, porque este episódio vai estar cheio de referências visuais teóricas que te vão ajudar na compreensão da matéria dada. Ok, bora. Vamos falar sobre o mindset abundante. Quando entras na Hive, isto é a primeira coisa que tu vais trabalhar, porque para mim isto é a base de tudo. Nós podemos estar a fazer 3 horas de afirmações, de visualizações, de meditações, de, para trazer abundância para a nossa vida. Se não mudares o teu mindset, se não mudares a tua percepção do mundo, a forma como vês as coisas e as tuas crenças, não serve nada. Estás a fazer as meditações e estás a fazer a cena toda prática. Recordando que na Five nós falamos sobre criação de realidade, que é este ato criativo, intencional, de eu ir para a vida, construir uma realidade que faça sentido para mim. Isso pressupõe eu meio que construir as regras da minha vida e definir os parâmetros pelos quais eu me quero guiar, de uma forma que faça sentido para mim, mas nós usamos vários ângulos. Usamos o Human Design, que é a parte que individualiza a tua experiência. Usamos a neurociência, que é a parte que nos ajuda a perceber como é que nós mudamos as nossas crenças, como é que nós tornamos a nossa mente mais plástica para a mudança. E hoje vamos falar um bocado sobre essa parte da neurociência. E falamos também sobre a parte energética, portanto, lei da atração pura e dura, mas que para mim não é suficiente se eu não trabalhar a minha mente também. Então, nós juntamos estes pilares todos. O que é abundância? Abundância é, pelo menos para mim, é um estado, é uma forma de estar na vida, no fundo. É eu sentir que eu sou suficiente, que eu tenho tudo aquilo que preciso dentro de mim e que essa abundância se espalha nas várias áreas da minha vida. Abundância de confiança, de autoestima, de tempo, de recursos materiais, de dinheiro. Uma pessoa abundante é uma pessoa que está muito mais disponível para amar, porque muitas vezes o que acontece é o coração quando está fechado e quando eu estou insegura e quando eu não confio em mim, eu não consigo dar-me aos outros. E uma pessoa abundante é uma pessoa que naturalmente se dá mais aos outros, seja dá mais o seu tempo, dá mais os seus recursos, dá mais o seu coração e mostra a sua vulnerabilidade. Portanto, nós precisamos de trabalhar este mindset abundante nas várias áreas da nossa vida, porque isto é uma forma de estar na vida em si. Acho que todas as pessoas precisam de trabalhar o seu mindset mais abundante. Há pessoas que são naturalmente, não acho que seja minimamente uma coisa que esteja diretamente relacionada com dinheiro. Se olharmos para os padrões ou para as estatísticas, se calhar uma pessoa que tenha crescido na pobreza, que tenha crescido com poucos recursos materiais é mais escassa, tem uma mente mais limitada, é mais poupada, tem mais medo de se divertir, tem mais medo de investir nela, mas eu já vi muitas pessoas com muito mais dinheiro até do que eu, a serem super escassas e a passarem de uma realidade onde tinham pouco para agora terem muito, e não é por terem mais dinheiro que o mindset mudou. E isso é mesmo triste, porque significa que estas pessoas que agora têm mais recursos não conseguem desfrutar disso. Trabalham muito para ter mais, mas não conseguem desfrutar. E, e é por isso que nós trabalharmos o nosso mindset é a coisa mais importante para começarmos a construir a nossa realidade, porque é no fundo estás sempre disponível para trazer mais, mas não é porque tu precisas de consultar, não é porque tu és mente. É como se é um bocado, apesar de eu só ter um filho, não conhecer muito bem não conhecer minimamente a experiência de como é que é amar 2 filhos, mas é um bocado aquilo que os pais de 2 dizem, de 2, 3, de 4, que é o amor multiplica-se. E é um bocado este princípio abundante que nós precisamos ter em todas as áreas da nossa vida. É sentir que se eu agora dei o meu tempo àquela pessoa, que de alguma forma dei os meus recursos, dei ideias, apoiei aquela pessoa, que de alguma forma a vida vai-me retribuir. Mas eu nunca devo estar a fazer algo à espera da recompensa. A recompensa é algo que eu recebo
estar numa vibração elevada. Uma pessoa que tem o coração mais aberto para o amor é uma pessoa que vai ser naturalmente mais feliz a amar. Não significa que não possa apanhar pessoas maldosas ou canalhas, desculpa, mas queria dizer, lembrei-me desta palavra, queria dizer esta palavra que já não ouvi há muito tempo. Não significa que não vou apanhar pessoas que as vão enganar, não significa que não vão ter essa experiência. Mas à partida, uma pessoa que seja amor vai receber amor, sabem? É matemática, é energia. E nós hoje vamos falar sobre o que é que faz uma pessoa, o que é que características é que uma pessoa abundante tem, características é que uma pessoa escassa tem, e como é que nós podemos começar a compreender a nossa mente para transformar o nosso mindset. Isto tudo começou porque sempre que nós temos um trabalho individualizado no CIGI, seja uma fire session, um mapa de alma, agora as sessões de Rave Business, uma das perguntas que nós fazemos é: tens alguma crença sobre ti ou sobre o mundo que sentes que te limita? E 95% das vezes a resposta é: isto não é um julgamento, eu acho que isto é a mente humana a operar. Sinto que não sou capaz, sinto que não sou merecedora, sinto que não tenho confiança em mim, tenho medo de usar a minha voz. Acho que tudo isto são feridas que estão absurdamente cravadas no feminino. Acho que nós mulheres temos muito mais esses dramas de usar a nossa voz e de medo de usar a nossa intuição e de medo de nos conectarmos com, com, com algo que está dentro de nós e que quer ser transmitido cá para fora. E é realmente triste sentir que este medo de nos expressarmos, de sermos, esta incapacidade de confiarmos na vida é uma coisa que está muito presente em nós. Daí surgiu esta vontade, então, de isto é a primeira coisa que nós vamos trabalhar, é mudar o nosso mindset, porque isso é talvez uma das coisas que mais transforma a nossa vida. Eu vou usar a referência teórica que recebi do Jody Spencer numa formação sobre abundância que fiz com ele no início do ano. E porque acho que ajuda-nos realmente a perceber que características é que nós temos de trabalhar em nós e outras crenças que temos de deixar ir para vivermos esta questão da abundância como um todo. Se quiserem ter acesso a esta lista, vão para o YouTube para ver, fazerem print screen, o que sentir. Qualidades de uma pessoa abundante. Visionária, capaz de materializar essa visão, focada no seu propósito, criativa, capaz de traçar o seu caminho. Tem um pensamento crítico, tem energia e paixão, aprende e aplica, aprende com os erros, ultrapassa as perdas, tem consciência, emocionalmente inteligente, persistente e determinada, disciplinada, focada, adaptável, resiliente, abraça a mudança e crescimento, excelente ética profissional, autoconfiança, acredita que existem inúmeras possibilidades, isto é tão importante. Lidera pelo exemplo, mantém ordem no caos, mantém um mindset abundante, otimista, pró no diálogo interior, ambiciosa, generosa, sente gratidão, tem uma boa relação com o dinheiro, é humilde, prospera no desconforto, dos desafios cria novas oportunidades, tem tempo para si, celebra as vitórias, comunicador eficaz e desafia-se. Reparem que destas coisas todas, e isto são boas que eu li, são uma que falou sobre o dinheiro. Por isso é que trabalhar o nosso mindset está muito acima de uma questão material, de uma questão financeira, de quanto dinheiro é que eu tenho na minha conta. Depois, vamos falar sobre as qualidades de uma pessoa escassa. E atenção, eu quero dizer que sei totalmente que nós somos seres complexos e todos temos as duas coisas. Agora, o que eu gostava era que tu sentisse, e se quiseres volta a parar este vídeo e volta atrás e volta a ouvir aquilo que eu disse, é que tu sintas que a maior parte de ti vai para o ponto onde se sente abundante. Ou se não, o que é que tu precisas de fazer, e é essa parte que vamos falar a seguir, para te sentires mais abundante na tua vida. Eu lembro-me quando fiz este exercício, lembro-me de pensar, uau, tipo, eu tenho todas estas características de uma pessoa abundante, mas não foi um trabalho que eu fiz, e isto eu sei que está a soar bem convencida em dizer isso, mas é verdade, tipo, não foi um trabalho que eu fiz ontem. São descondicionamentos de muitos anos. Eu cresci num ambiente onde eu precisei muito de trabalhar esta questão da relação com o dinheiro e de me sentir abundante, porque eu cresci num ambiente onde
O pai gastava muito dinheiro de uma forma não equilibrada, como se fosse uma criança com um saco de doces, e o outro era demasiado secreto e demasiado poupado. Claro que juntou-se a fome com a vontade de comer, não é? Tipo, provavelmente o a pessoa mais forreta só era forreta porque tinha a outra pessoa que gastava muito, e a outra pessoa que gastava muito só gastava muito porque a outra era forreta. Tipo, completamente opostos. E eu cresci nesse ambiente. Depois, o primeiro namorado que eu tive era a pessoa mais forreta que eu conheci até hoje. Portanto, e foi com o David, aos 23, que eu comecei a trabalhar a minha abundância, porque o David é o tipo das pessoas mais abundantes que eu conheço. E isso foi aí que eu comecei a a perceber que se calhar a forma como eu via as coisas não era mais saudável, e aumentou a minha autoestima, aumentou a minha capacidade de dar, aumentou a minha capacidade de receber também, porque acho que também há muito esta questão. Pessoas que são muito escassas não têm uma capacidade de receber, porque se sentem culpadas dos outros estarem a gastar o seu dinheiro, os seus recursos, o seu tempo consigo, que é algo que tem muita resistência a fazer. Ok, vamos às qualidades de uma pessoa escassa. Mantém um mindset de escassez, obviamente. Espera que a vida mude. Vitimização. Arranja desculpas. Culpa os outros. Queixa-se. Procrastina. Nunca tem energia. Nunca tem tempo. Nunca tem dinheiro. Foca-se nas limitações. Tem sempre self-doubt. Portanto, dúvidas existenciais. Não consegue, não é capaz. Descrente crónica. Descrente de si mesma, do mundo, diria. Tem medo de arriscar. Vive em modo de sobrevivência, perde oportunidades, comete sempre os mesmos erros, foca-se nos problemas e não na solução, viciada em stress, caminha sempre na mesma direção, analisa em excesso, revisita o passado com frequência, tem maus hábitos, sabota os seus objetivos, procura por inspiração fora, acredita que nada muda, facilmente se desmotiva, desregulada emocionalmente, raramente age, não consegue ver as possibilidades. Isto é muito importante. As pessoas escassas não conseguem ver para lá daquilo, do quadrado onde estão. E é neste campo das possibilidades infinitas que, ou neste princípio de acreditarmos que a vida nos traz possibilidades infinitas, que começa a verdadeira criação de realidade. Preguiça, deseja e procura sempre o mesmo, tem medo de cometer erros, facilmente influenciável, previsível, compara-se, tem inveja, gasta mais do que ganha, parou de aprender coisas novas e foca-se no pior cenário. Portanto, se tens muitas coisas que estão aqui, vais ter de aprender a fazer esta segunda parte, que é como mudar o teu mindset para que ele seja mais abundante. Vamos perceber um bocadinho da parte da neurociência. Um dos exercícios que nós fizemos na Hive e que eu posso deixar aqui para a tua reflexão é perceberes quais são as áreas da tua vida, olhares para a tua vida como um todo, onde tu sentes que tens maior resistência a sentir-te abundante. Eu senti trazer este exercício porque o ano passado, e eu fui partilhando isso no podcast, mas o ano passado, com esta mudança para o Dubai e foi uma mudança tão grande de vida, com o Vicente a sair à 1h30 da escola, que é absurdo, que eu sentia muito escassa de tempo. Obviamente nós só que temos essa percepção depois de estarmos num outro ponto. Acho que nessa altura, o ano passado, eu não tinha essa noção, mas tinha noção que estava a passar por uma fase difícil, mas associei muito mais à mudança em si, que obviamente, claro que sim. Mas acho que a principal influência foi o meu mindset escasso com o tempo. Eu durante um ano tive numa luta com o tempo, porque como o tempo que o Vicente passava na escola, ele este ano fica 1 hora mais tarde, porque já está na primária, loucura. Mas o facto de eu à 1h30 ter de sair de casa para eu ir buscar e depois ele passar a tarde toda comigo, e eu sentir que aquele tempo que ele está na escola, aquelas 5 horas, eu tinha de trabalhar, mas também tenho de cuidar da casa, cuidar do meu filho, ir passear com ele, e senti que estava sempre nessa luta, nesse conflito interno, e muitas vezes a sentir culpa de querer estar a fazer mais por ele, mas também estar a querer ir trabalhar, etc. E uma das coisas que eu senti no verão, depois quando fui passar o verão a Portugal, senti que não queria vir para o Dubai a pensar da mesma maneira. Então tive muito a trabalho a sensação de abundância com o tempo. E isso fez com que depois, quando regressei ao Dubai,
a forma como eu via e como eu estou a ver e estou a lidar com tudo o que está a acontecer, a nossa vida não mudou assim tanto. Eu é que não estou sempre a achar que os meus recursos vão acabar, que o tempo vai acabar. Porque eu agora estou muito mais relaxada e estou muito mais a sentir-me muito mais abundante, assim, genericamente falando. E eu gostava muito que tu refletisse, e este é o exercício que eu te trago, quais são as áreas da tua vida onde tu te sentes mais abundante e quais são as áreas da tua vida onde tu te sentes mais escasso, porque isso vai acontecer. Eu gostava que refletisses nisso como um todo, no trabalho, no dinheiro que tu tens, na forma como falas sobre ti, na forma como falas sobre os outros, como tu te vestes, como tu viste os teus traços de personalidade, como tu viste quando eu apresentei aqui as características de uma pessoa abundante, é muito abrangente. Ok? Então, olha para isso e para estas áreas da tua vida desta forma assim ampla. Observa os teus padrões de pensamento, as coisas que tu dizes repetidamente, não consigo, não posso, não sei, não mereço. Ok, bora pensar no lado mental disto tudo, que é a deconstrução de crenças. Primeiro, o que é uma crença? O Joe Dispenza tem uma forma muito fixe de falar sobre isto, que é uma crença é um pensamento que tu tens inúmeras vezes. Tipo, uma coisa que começa com o eu não tenho jeito para fazer isto. E de repente, imagina, não tenho jeito para pintar. Depois estás a cozinhar, não tenho jeito para cozinhar. Depois vais fazer uma aula de cycling, não tenho jeito para isto. E de repente, se tu estás sempre a reforçar esse pensamento que não tens jeito para fazer várias coisas que te vês a fazer pela primeira vez, de repente tu vais olhar para ti como uma pessoa que não tem jeito para fazer coisas em geral, portanto, não podes confiar em ti. Qual é o pressuposto devia ser outro, que é, em vez de dizer eu não tenho jeito, ser, olha, estou super orgulhosa de mim porque vim experimentar esta aula que nunca tinha feito e sei que ainda tenho muito para aprender, mas diverti-me muito. Mas esta comida ficou mesmo boa e eu investi o meu tempo a preparar esta refeição. É um bocado nós a percebermos deste fenómeno de algo interior e não é para fintar, é só para evoluirmos, porque uma pessoa que está demasiado identificada com as suas limitações é uma pessoa que não consegue nunca ser abundante, não consegue sair daquele quadrado estúpido onde se enfiou. Portanto, estou a sentir que isto está com demasiado eco mesmo e que se calhar este microfone não está a funcionar. Ok, seguimos, seja o que Deus quiser. Eu creio ter falado sobre isto no episódio de criação de realidade, mas nós estamos constantemente a criar a nossa realidade. A realidade que nós estamos a ver é um reflexo daquilo que nós estamos a sentir, da forma como nós vemos o mundo. Tudo isso acontece aqui no córtex pré-frontal, é onde estão as nossas crenças, é literalmente onde está a nossa visão do mundo. E para nós mudarmos a nossa realidade, nós temos de começar por mudar a forma como nós vemos essa realidade. Por isso é que nós temos pessoas que veem o copo meio vazio e o copo meio cheio. Aquelas pessoas escolheram olhar para o lado pior de cada coisa e houve pessoas que escolheram olhar para o lado mais positivo de cada coisa. E tenho a certeza que tu já tens pessoas ao teu lado que são absurdamente pessimistas, que estão sempre só a ver. E eu não estou a dizer que não haja espaço para nos queixarmos, não haja espaço para a dor, não haja espaço para às vezes estarmos num dia mau e só estamos a ver todas as coisas chatas que nos estão a acontecer, mas em geral esse é um sítio onde tu não queres ficar muito tempo. Tipo, pessoas pessimistas, pá, juro-vos, eu não tenho paciência para pessoas pessimistas, que estão demasiado identificadas com o sofrimento e eu não estou, para mim a vida é demasiado preciosa para eu estar aí. Primeiro é preciso ter a noção que os meus pensamentos de escassez vão gerar ações de escassez e sentimentos de escassez. Logo, a minha realidade vai ser de escassez. Se eu sentir que não tenho tempo, eu vou estar a ter uma experiência onde vou estar com pressa, logo vou sentir mais ansiosa e é exatamente isso que a minha realidade vai estar a espelhar. Vamos aprofundar um bocadinho mais. Os mesmos pensamentos que eu tenho, sejam de escassez, sejam de abundância, geram, para o bem e para o mal, as mesmas escolhas. As mesmas escolhas geram as mesmas ações. As mesmas ações geram os mesmos sentimentos, não é? Porque o reflexo das minhas ações é eu estou a ter a mesma experiência e estou a sentir a mesma coisa. Alguém que se esteja a queixar do tempo e que está a agir como se não tivesse tempo e está a sentir que não tem tempo, a sua experiência vai ser de eu não tenho tempo. E isso leva a tudo isto faz com que eu mantenha a mesma personalidade. E se eu tenho a mesma personalidade, quer dizer que eu vou ter o mesmo futuro.
isso é que há pessoas que estão sempre naquele loop, estão sempre identificadas com tudo aquilo que são, não se conseguem ver de outra forma. E nós vermos de outra forma é algo que dá muito trabalho, porque não é natural, existe uma concentração, uma presença, uma consciência de eu me corrigir, de eu mudar a minha mente. A última coisa que a nossa mente quer é mudar. Mas a nossa mente é incrível porque ela consegue mudar. Só que quando nós estamos demasiado identificados com o sofrimento, com as limitações, com a toxicidade que vive dentro de nós, inerente ou consequente do nosso condicionamento, nós vamos ser sempre as mesmas pessoas e não há nada mais chocante do que passam-se anos, sabem aquelas pessoas que se passam anos e continuam a queixar-se das mesmas coisas nas suas relações, nas suas vidas. Epá, virem o disco, por favor. Como mudar? Primeiro, assumir que tu queres passar de uma personalidade de escassez para uma personalidade de abundância. Tem de ser uma escolha consciente e intencional, diária, de tu observares aquilo que dizes, como falas, como gastas o teu dinheiro, como te relacionas com os outros, de começar a ter outros tipos de pensamentos que vão gerar outros tipos de ações. E é a partir daí que tu começas a mudar. Exatamente como a autoconfiança. É um bocado de fake it till you make it. Ao início vai ser super desconfortável, ao início vai ser cringe máximo, mas depois há um processo de transição onde tu passas metade do tempo no mindset de escassez e outra metade do tempo no mindset de abundância, e depois há um momento em que é muito mais agradável estar neste lado. É muito mais agradável a minha experiência, os meus dias são muito mais harmoniosos, muito mais bonitos, porque eu passo mais tempo aqui deste lado, do lado da abundância. Quanto mais eu pensar de uma forma abundante, mais eu vou agir como uma pessoa abundante, como eu estava a dizer, e mais eu vou sentir-me abundante. E vamos recordar aquilo que eu disse ao início. Esta sensação de abundância é uma coisa que nós trabalhamos como um todo. Então eu vou sentir muito mais disponível para amar, para investir em mim, para acreditar em mim, para dar passos arriscados, para viver coisas que se calhar nunca ninguém na minha família se permitiu viver e eu sinto que sou merecedora de o fazer, que não é por eles não terem vivido isso que a minha realidade vai ter de ser igual, etc. Conseguimos quebrar com padrões e ser uma inspiração para os outros, porque de repente, se a minha família vê que eu estou a viver uma coisa que eles não conseguiram viver, eu estou a ser um exemplo para eles. E se calhar isso também vai ajudá-los a ser menos escassos. Portanto, para resumir, novos pensamentos levam a novas escolhas levam a novas ações levam a novas experiências levam a novos sentimentos que geram uma nova personalidade. E essa nova personalidade vai conduzir-nos a um novo tu, que é esta visão, é a materialização do novo eu. Há muito deste caminho de criação de realidade que eu sinto que nós precisamos muito, porque a nossa mente tem muita resistência, que é ser um pouco de Lulu, ser um pouco, não ter medo de ser de Lulu, de ser meio louquinho, de querer certas coisas, de ambicionar certas coisas, não ter medo de ser cringe no processo, não ter medo de ser meio embaraçoso, sobretudo para quem tem dificuldade em aparecer. Malta, há uma frase do Luke Cook, que é um ator que eu gosto imenso, ele é meio ator, meio humorista, e ele fez um reel super popular, eu posso deixar na descrição do episódio, que viralizou, que é: a tua vida está do outro lado do cringe. E eu acho, sem dúvida, que para nós construirmos um mindset abundante, há ali uma fase de cringe que nós vamos ter de passar, porque é a resistência da nossa mente de estar a pensar de uma forma nova. Isso dá muito trabalho à nossa mente, dá muito trabalho ao nosso corpo. E lembrem-se também, acho que foi algo que eu disse no episódio de criação de realidade, que nós aumentamos a nossa vibração e entramos, isto do ponto de vista energético, nós mudamos a nossa vibração quando há uma coerência entre aquilo que eu sinto no meu coração e aquilo que está na minha mente. Muitas vezes as pessoas não conseguem atrair, manifestar aquilo que desejam porque elas sentem uma coisa no coração e desejam muito viver isso, mas a mente não está coerente. Então, se a mente não está coerente, se eu não acredito que sou capaz, eu até posso muito querer partilhar esta mensagem ao mundo, mas se eu não acredito que eu sou capaz de o fazer, eu não vou dar os passos necessários. Portanto, a coisa mais importante é nós começarmos aqui.
e depois a coisa vai se integrando toda no corpo, na experiência, nas nossas escolhas e na construção deste futuro, na criação desta realidade.